palavra de Deus nos diz, Mateus 16, a partir do verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Até aqui, irmãos. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor por esse momento. Senhor nosso Deus, clamamos a Ti que o Senhor ilumine as nossas mentes. Que o mesmo Espírito que inspirou Mateus a escrever, seja o mesmo que ilumina as nossas mentes a entender, a compreender e a crer, Pai. Que apesar de mim, a Tua palavra fale a cada coração aqui presente nessa noite. Que o Teu Espírito edifique a Tua igreja nessa noite, ó Pai. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus, ele declara essas palavras, como lemos no início do versículo 13, em Cesareia de Filipe, que era uma região grandemente influenciada pela religiosidade pagã ali. Grande era a idolatria naquele ambiente e naquele contexto. No mesmo ambiente geográfico ali, irmãos, havia o culto a Baal. Naquele mesmo ambiente geográfico, havia um templo voltado, por exemplo, ao deus grego chamado Pan. Naquele mesmo ambiente e contexto, havia um templo em homenagem ao imperador César Augustus. Era um contexto, irmãos, uma região grandemente influenciada pela religiosidade pagã. E é nesse contexto, irmãos, de superstição pagã, que o Senhor fala essas palavras que lemos agora. É nesse contexto que Jesus está interessado em saber o que as pessoas dizem quem Ele é, e também os seus discípulos. Veja, Jesus então faz uma pergunta a seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Versículo 13. Qual a opinião das pessoas ao meu respeito? Quem elas entendem que eu sou? E aí os discípulos no versículo 14 vai dizer que uns pensam que é João Batista, inclusive uns pensam que é Elias, que é Jeremias, que é alguns dos outros profetas. E por que será, irmãos, que os discípulos disseram isso? Ou melhor, por que será que as pessoas pensavam isso a respeito de Jesus? Jesus ser um dos profetas, ser Jeremias, Elias, por que as pessoas pensavam isso? É porque naquele contexto pagão, as pessoas acreditavam, irmãos, naquilo que a gente chama de transmigração da alma. Eles acreditavam que quando uma pessoa falecia, era possível então a alma ser transferida para uma outra pessoa. Veja que heresia. Mas era esse o ambiente, era esse o contexto aqui em volta da pergunta do Senhor Jesus. Era esse o contexto pagão e o ambiente pagão, de religiosidade pagã, que está em volta dessa pergunta do Senhor Jesus aos seus discípulos. Só que Jesus faz uma outra pergunta, irmãos. Veja, agora a pergunta de Jesus não é mais quem os outros dizem que Ele é. Agora Jesus não quer saber mais o que os outros pensavam, mas o que eles, os discípulos, pensavam. E Pedro, irmãos, com o entendimento exato de quem era Cristo,
responde de forma correta. Veja o versículo 15 e 16, mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? E aí Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, essa declaração é daquelas é daquelas que nos edifica, apenas em lê-la mesmo. Se a gente fechasse a nossa Bíblia agora, orasse ao Senhor, voltássemos para a nossa casa, encerrando o culto, com essa certeza, com essa lembrança de quem Cristo é, o Filho do Deus vivo, já seríamos grandemente edificados nessa noite. Pedro, ele tem um entendimento exato de quem era Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Veja o contexto pagão aqui, irmãos, em que Pedro se encontra. Pedro está dizendo que ele é o Filho de Deus nesse contexto e nesse ambiente pagão. E não pense você, irmãos, que vivemos em um contexto muito diferente. Não pense, irmãos, que vivemos um contexto longe do paganismo. O que encontramos lá fora, irmãos, são várias faces do paganismo hoje em dia. Eu poderia citar algumas delas aqui. Quantos são aqueles apegados à astrologia? Pessoas guiando suas decisões por horóscopo, por signos, paganismo. Quantos são aqueles que se apegam a cristais e energias, crenças de que objetos naturais têm um poder espiritual, é paganismo. O quanto encontramos aí fora, irmãos, um culto ao corpo, uma obsessão com estética e forma física como um fim último. Não estou aqui falando do cuidado, como mordomos que somos, do nosso corpo, mas eu estou falando de uma idolatria pela aparência, pela estética, um culto ao corpo, algo muito comum na cultura grega e na cultura pagã. Paganismo, irmãos. Idolatria às celebridades, paganismo, relativismo moral, rejeição de absolutos morais em favor de uma verdade pessoal, onde cada um tem a sua verdade e não uma verdade absoluta, paganismo. Rituais esotéricos como tarô, outras formas de adivinhação, paganismo. O sincretismo religioso, uma mistura de doutrinas cristãs com crenças pagãs ou espíritas, paganismo, irmãos. Festas e datas com raízes pagãs, natureza como divindade, uma visão panteísta de que a natureza ela é sagrada, ela é uma divindade em si mesma. Tudo isso é apenas algumas das faces do paganismo que encontramos lá fora. Não vivemos em um contexto muito diferente, irmãos. O paganismo apenas tem se mostrado com uma nova face algumas vezes. Vivemos em um contexto onde pastores que outrora eram pregadores do evangelho, do verdadeiro evangelho, onde apostataram, onde agora defendem uma atualização da palavra de Deus, onde agora não acreditam mais na inerrância das Escrituras. Vivemos em um contexto onde, às vezes, teólogos, a quem até mesmo o meio reformado tem algum apreço, pregam um diálogo com religiões não cristãs de uma forma pecaminosa, não se mostrando como uma antítese, como se fosse oposto ao que eles são. Vivemos em um contexto, irmãos, pagão também. E é nesse contexto pagão que Pedro faz essa declaração, que Pedro vai declarar e faz essa declaração. Uma declaração que tem um único sentido aqui, irmãos. E esse sentido, ele não se aplica a outro. O que Pedro declara não se aplica a um Deus,
a um Deus de qualquer uma outra religião, a um ídolo de qualquer outra religião. O que Pedro declara não se aplica a nenhum falso Deus pagão ou qualquer ídolo pagão. Quando Pedro afirma, tu és o filho do Deus vivo, o que ele está dizendo é que ele é o ungido há muito tempo esperado, que ele é o mediador esperado pelo Pai, que ele é ungido pelo Espírito Santo, que ele é o Rei eterno, e somente ele é o Rei eterno. Seja no contexto passado, irmãos, seja no contexto atual, que a igreja continue a declarar isso. Nos nossos dias, que a igreja não declare outra coisa, não negocie essa declaração de que somente Cristo é o Filho do Deus vivo, de que somente Cristo é o único caminho a se chegar a Deus, de que somente Cristo é aquele que liberta o homem do pecado, de que somente Cristo é quem restaura a alma humana, de que somente Cristo é a verdade, de que somente Cristo é o caminho. Que isso não venha a ser negociado pela igreja do Senhor. Essa declaração ela é atual, mais do que atual. Em um mundo onde tem se pregado cada vez mais um sincretismo, um ecumenismo, para se passar de boas pessoas que não ofendem a ninguém. Que a igreja presbiteriana central de Surubim não venha negociar nunca esse anúncio de que somente Cristo é o Filho do Deus vivo. Pedro, ele tinha o entendimento exato de quem era Cristo. E Jesus responde a Pedro: você é feliz, Pedro. Jesus responde a Pedro no versículo 17: bem-aventurado és, você é feliz, Pedro, você é bem-aventurado, porque o que você disse não veio da sua sabedoria, o que você disse não veio do seu conhecimento, da sua cogitação, intuição, não veio da tradição, mas veio do Deus Pai. Nós só conhecemos a Cristo porque o Pai o revelou a nós, não por outro meio, não por outra causa. E é nesse momento que Jesus introduz o tema aqui da igreja, irmãos. Aqui nessa passagem é a primeira vez que a palavra eclesia, que é a palavra traduzida por igreja, né, aparece no Novo Testamento. E aí aqui eu queria abrir um parênteses. Das poucas mais de 100 vezes que a palavra igreja, eclesia, aparece na palavra do Senhor, 90 delas se referem à igreja local, se refere a uma igreja específica, em um local específico, em um local geográfico determinado. E por que isso é importante? Porque a gente percebe que fazer parte dessa igreja invisível implica estar em uma igreja local. Fazer parte dessa igreja universal, né? Não a denominação, misericórdia, mas fazer parte dessa igreja em todo o mundo, em todos os tempos, implica estar em uma igreja local. Os salvos, os redimidos, aqueles que verdadeiramente creem em Cristo, eles congregam em igreja local. Interagindo, cultuando, servindo, orando, perdoando, adorando, se ajudando, juntos, como comunidade, como igreja. Fechando esse parênteses, irmãos, aqui, nesse texto, a palavra igreja não é se referindo à igreja local, mas à igreja como um todo. A igreja é invisível, universal do Senhor. E aqui nesse texto Jesus mostra que essa igreja, irmãos, composta por mim e você, é uma igreja vitoriosa. Veja, a igreja, ela é vitoriosa, apesar desse contexto pagão aqui, de quando foi escrito. Essa
a igreja do Senhor, essa igreja invisível de Deus, ela é uma igreja vitoriosa, apesar desse contexto pagão que vivemos hoje, apesar desse mundo distante de Deus, dessa sociedade distante de Deus, apesar desse mundo pervertido, confuso, idólatra, cheio de confusão, cheio de crises, Jesus diz, a minha igreja, ela é vitoriosa. Veja, então Jesus afirmou, bem-aventurado és, Simão, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não a prevalecerá contra ela. Aqui Jesus ele está começando, irmãos. Aqui o Senhor está começando a nos mostrar justamente que a igreja ela é vitoriosa, apesar do mundo em que vive, apesar do contexto em que vive. Eu pergunto a você, irmãos, você crê nisso? Que não importa as dificuldades, que não importam os problemas, as pandemias, as crises políticas, as crises econômicas, não importa nem mesmo as perdas, as dores, a perseguição, não importa o contexto, a igreja do Senhor, ela é vitoriosa. Jesus nos mostra, irmãos, que a igreja é vitoriosa apesar das nossas vulnerabilidades, apesar das nossas fraquezas, das fraquezas dos seus membros. Veja o versículo 18. Você é Pedro. Irmãos, a palavra Pedro é Petros, que significa um fragmento de pedra. Veja, uma pequena pedra, não uma grande pedra, não uma pedra forte, não uma poderosa pedra. O significado do nome Pedro é um fragmento de pedra. Jesus, irmãos, não fala nada à toa ou por acaso. Jesus está mostrando a vulnerabilidade e a fraqueza do homem. Tu és Pedro, tu és um fragmento, não és autossuficiente em si, não tem o Senhor, você, o controle da sua vida, você não é autossuficiente, você é apenas um fragmento. Fazer parte, irmãos, dessa igreja invisível, fazer parte dessa igreja invisível, irmãos, implica justamente estar em uma igreja local. Me achei, irmãos. Jesus mostra justamente a vulnerabilidade de Pedro. Mas veja, a igreja é vitoriosa, apesar de mim e de você, com nossas vulnerabilidades, com nossas fraquezas. Apesar das nossas fraquezas, a igreja ela é vitoriosa. Mesmo pecador, a igreja é justificada. Mesmo falha, a igreja é agraciada. Porque Deus olha e vê justamente o quê? O sangue de Cristo sobre as nossas vidas. O sangue de Cristo sobre a vida da igreja. O sangue de Cristo como propiciação dos nossos pecados. Mas o ponto central aqui é que o fundamento, é que a base, o que faz da igreja vitoriosa, é justamente essa base, esse fundamento que é indestrutível. Veja o que Jesus diz, irmãos. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Veja, Jesus ele faz um trocadilho aqui. Pedro e pedra. Fragmento de pedra e uma rocha. Quem é esta pedra? Quem é esta rocha que Mateus está falando? Jesus se refere, irmãos, a Ele mesmo. Quem é a base da igreja? É Ele mesmo. Quem a sustenta? É Ele mesmo. Quem a mantém? É o próprio Cristo. Ele, e não outro, é a pedra.
Abra lá em Salmo, deixa aí marcado, e abra lá em Salmo 18, 31. Vamos ver como o salmista apresenta o nosso Deus. Salmo de número 18, versículo 31. Salmo 18, 31, a palavra de Deus nos diz, o salmista vai dizer: pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Agora, irmãos, veja o salmista aqui apresentando Deus como esse rochedo, como esta pedra. Mas vamos ver quem o próprio Pedro disse é a pedra. Veja, existe uma discussão, né, de quem é esta pedra. Vamos ver quem o próprio Pedro disse é a pedra. Abra lá em Atos capítulo 4, versículo 11. Atos capítulo 4, versículo 11. Atos 4, verso 11. Aqui a gente vê o próprio Pedro escrevendo, irmãos. Pedro vai dizer: este Jesus é pedra, rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Pedra angular, irmãos, é a pedra que dá fundamento, que dá sustentação a uma construção, a algo maior, a algo que está sobre ela. É o próprio Pedro falando. Mas vamos lá para a primeira carta de Pedro também. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículos do 4 ao 8. Eu vou estar lendo. 1 Pedro, capítulo 2, dos versículos 4 ao 8. Vamos ver Pedro, o próprio Pedro, que escutou essas palavras do Senhor Jesus. O que ele nos diz? Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, o que crerdes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Verso 8. Pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vejam, irmãos, pedra angular. Aqui é o próprio Pedro. O próprio Pedro, irmãos, que está a falar. Pedra angular, a mais importante da construção. Aqui mantém a construção equilibrada para não desabar. O texto nos mostra que a igreja, ela é vitoriosa porque a base, porque o fundamento dela é indestrutível, e esse fundamento, irmãos, é o próprio Cristo, é o próprio Senhor. Isso nos mostra que a igreja tem um dono, irmãos. Sim, a igreja invisível do Senhor, ela tem um dono, ela tem um proprietário, e esse proprietário é Jesus. Esse proprietário é o nosso Deus. Foi Ele quem nos criou, foi Ele quem derramou o seu sangue em nosso lugar, foi Ele quem morreu em nosso lugar, foi Ele quem nos redimiu. Ele é o dono, Ele que nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele, irmãos, que nos atraiu com a sua graça irresistível. Ele, irmãos, Ele é o dono da igreja. Não é um pastor, não é um líder religioso que seja. Edificarei a minha igreja. É a igreja dele. É Ele a pedra angular. É Ele a pedra sobre a qual a igreja está fundamentada.
Veja, o texto também mostra que a igreja ela é vitoriosa, porque o mesmo a faz avançar. Jesus vai dizer que eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. É Ele quem faz a igreja crescer. Veja, é Ele quem edifica, é Ele quem faz a igreja crescer. É Ele quem atrai os escolhidos. É Ele, irmãos, que nos escolheu. É Ele quem nos atraiu com sua graça irresistível. É Ele quem nos justificou. É Ele quem preserva a nossa fé até o final da nossa vida, impedindo e tornando impossível que um verdadeiro salvo, aquele que crê genuinamente, perca a salvação. É porque Ele preserva a nossa fé. Por isso não perdemos a nossa salvação, a salvação daquele que crê verdadeiramente em Cristo Jesus. Porque Ele é quem nos faz avançar, é Ele quem nos faz prosseguir a caminhada cristã e garantir a nossa vitória no final da nossa caminhada. Quem nós somos, irmãos? A gente acabou de ler, lá em 1 Pedro 2, 4, 8. Somos essas pedras vivas. E Cristo, irmãos, essa pedra angular, que nos dá a sustentação para avançar, para prosseguir. Todas as igrejas, irmãos, genuínas. A igreja invisível do Senhor, composta por igrejas diversas, locais, genuinamente cristãs, elas continuarão avançando, porque é Jesus quem edifica a sua igreja. Porque é o nosso Salvador quem edifica a sua igreja. E eu quero terminar, irmãos, a mensagem, vindo com vocês que Jesus também é aquele quem defende a igreja. O nosso Salvador também é aquele que defende a igreja. Aquele que luta com a igreja. O nosso Senhor é aquele que luta pela igreja e no lugar da igreja. E prevalece assim contra todo o mal. Veja o final do verso 18. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mesmo entre os reformados, irmãos, os teólogos, comentaristas bíblicos, reformados, há duas interpretações possíveis aqui para o que significa portas do inferno. Alguns destes homens, como R.C. Sproul, vai dizer que portas do inferno significa a morte. Isso porque a palavra inferno é Hades, que significa o lugar dos mortos, o lugar onde os mortos são sepultados. Em muitos lugares da Bíblia, esse é o sentido da palavra. Então, uma das possíveis interpretações é que a morte não prevalece contra a igreja, o que é uma verdade. A morte não vence a igreja porque servimos aquele que ressuscitou. E com isso, a ressurreição do nosso Salvador é a garantia da nossa ressurreição. A ressurreição do nosso Salvador, a ressurreição de Cristo Jesus, é a prova de que Ele é aquilo que Ele disse que era antes da crucificação. De que Ele era o Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo. E a sua ressurreição, essa primeira colheita, que garante a colheita restante, que é justamente a igreja do Senhor, quando um dia também formos ressuscitados. Aquele que nos dá a vitória sobre a morte é o nosso Senhor. E sem dúvida a morte ela não prevalece contra a igreja, porque há uma eternidade com o nosso Deus nos esperando. É por isso, irmãos, que a igreja não pode temer a morte. É por isso que a igreja não pode temer a morte, porque a morte não prevalece contra a igreja. Porque a morte não prevalece contra a igreja do Senhor.
Já uma outra interpretação possível é de que inferno aqui, irmão, significa os principados e potestades, ou seja, significa Satanás e suas legiões. E Satanás e suas legiões também não prevalecem contra a igreja. O que também é uma verdade, irmãos. Satanás, os demônios, não vencerão a igreja. Falsas doutrinas, heresias se levantam. O amor tem esfriado lá fora, sim. A verdade, ela é relativizada lá fora. A moral é perdida cada vez mais. A promiscuidade propagada cada vez mais. A perseguição à igreja aumenta de mundo afora. Os demônios, eles se levantam sim contra a igreja, mas a igreja vence. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Porque Jesus é a base da igreja. Porque é o nosso Senhor que é o dono da igreja. Porque é o nosso Senhor quem faz a igreja crescer. Porque é o nosso Senhor quem defende e luta em lugar da igreja. Independentemente, irmãos, das dificuldades, das tribulações, independentemente das perseguições, das pressões da vida lá fora, dos momentos de desânimo, das crises, que venhamos descansar o nosso coração, porque graças a Cristo, irmãos, graças ao nosso Salvador, graças a Ele que é essa pedra angular, na qual a igreja está firmada, alicerçada, graças a Ele, ao nosso Senhor, apesar de qualquer desânimo, apesar de qualquer dificuldade, apesar de qualquer tribulação, eu e você podemos descansar na certeza de que pertencemos a uma igreja vitoriosa. Que os irmãos, ao saírem nessa noite por essas portas, ao retornarem aos seus lares, ao iniciarem a semana amanhã, estejam lembrados e guardados no coração, irmãos, aquecidos pela verdade do Senhor, de que Ele, o nosso Salvador, é quem nos dá a certeza de que somos essa igreja, de que fazemos parte dessa igreja que é vitoriosa. Vamos cantar.